Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado. Olhasse para ela e dissesse assim: você é muito bem-vinda aqui. Amém. Vamos lá? Você é muito bem-vinda aqui. Isso, agora aproveite para dar um abraço nessa pessoa e abençoe a vida dela. Deus lhe abençoe, viu, Patrícia? Isso. Amém? Todos estão felizes aqui em Cristo? Quantos felizes em Cristo aqui essa noite? Nossa, eu estou numa igreja cristã mesmo? Quantos felizes em Cristo aqui essa noite? Isso, melhorou. Pode sentar dando glória a Deus. Ó, 3 só estão falando glória a Deus. Igreja de Cristo, primeiramente é um privilégio estar aqui. O meu nome é Adriano. Pela graça de Deus, Ele me fez pastor. E como a pastora disse, nós estamos alguns meses aqui. E ela foi uma das primeiras pessoas que realmente recebeu. E, na verdade, abriu, através de uma oração, os portais dessa cidade para a gente. Então, nós também, pastora Railda, nós somos muito gratos pela sua vida. Amamos essa igreja, não é a primeira vez que a gente vem aqui. E hoje nós viemos trazer uma palavra do céu. Quantos querem uma palavra de confronto? Diga amém. Amém. Não vai sair conforto da minha boca, porque Deus não me fez um pregador confortável. Vai sair confronto para você e para mim. Amém? Amém. É você esse crente? Amém. Então, abra a sua palavra lá no livro de Isaías 43. Amém. Glória a Deus. Isaías 43. Igreja, me diga uma coisa, eu posso me sentir em casa aqui, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, geralmente as minhas pregações duram 3 horas. Ó, uma crente, só uma. Vamos emunar. Todo mundo já achou lá? Isaías 53? 50. Ah, não. 43, 18 e 19. Eu falei 43, vocês entenderam 53, não foi? Então... nós vamos ler somente 2 versículos do 43. Isso. Você que está com a sua Bíblia. Ainda tem crente remanescente aqui? 1, 2, 3, 4. Uau! E os crentes da nova era agora? Abre o seu celular mesmo. Isso. Não tem problema. O melhor lugar para a palavra estar é no coração. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Repita isso comigo, igreja. Não vos lembrei das coisas passadas. Você vai olhar já para essa pessoa e dizer isso para ela. Não se lembre das coisas passadas. Isso. E nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Igreja de Cristo. E para cada palavra, eu trago um tema. E o tema da nossa palavra de hoje é rompendo o ciclo do passado para a liberalidade do novo. Repita isso comigo. Rompendo o ciclo do passado para a liberalidade do novo. Igreja, alguma vez você já se pegou pensando, se lembrando de alguma coisa no passado e vivendo ela no dia atual?
alguma palavra que foi dita, alguma escolha errada da sua vida, em que você, em determinado momento da sua vida, vivesse aquilo como se realmente tudo aquilo que você viveu no passado fizesse o efeito no seu dia presente. Alguém já passou por isso? É interessante a gente perceber, igreja, que como muitas das vezes a voz do passado, ela fala mais alto do que o destino do presente que Deus tem para nós. Como muitas das vezes, eu não vou errar o nome agora, é Rodrigo mesmo, né? Ah, glória a Deus. Como muitas das vezes, Rodrigo, a gente, na verdade, estabelece mais efeito na nossa vida, naquilo que aconteceu nos nossos momentos ruins e momentos de glória. As pessoas, muitas das vezes, estão vivendo e se movimentando por coisas do passado, carregando entulhos para uma nova vida e querendo viver uma nova vida. Pessoas estão olhando pelo retrovisor do passado e deixando de perceber o para-brisa que Deus tem aberto através da fé na nossa frente, para que a gente viva algo novo. E Deus continua chamando a igreja em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, homens e mulheres, jovens, crianças, para viver algo novo. Mas enquanto a gente estiver aprisionado no nosso passado, dificilmente nós vamos experimentar de algo novo. Tem alguém aqui comigo? Quantos aqui querem viver o novo de Deus? Glória a Deus. Então eu quero trazer para nós, diante dessa palavra aqui, 3 aspectos para viver o novo de Deus, diante dessa palavra. O primeiro aspecto é esse aqui, ó. Pode passar aí. Trouxe aqui para a gente acompanhar um pouquinho do que a gente vai ministrar aqui, igreja. Ó, 3 aspectos. O primeiro aspecto para viver o novo de Deus. Pare de viver prisioneiro do passado. Vamos lá, todo mundo junto? Entenda os sinais do novo de Deus. Espere pelo improvável. 3 aspectos para a gente compartilhar. E o primeiro deles, pare de viver prisioneiro do passado. Olha o que diz o versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis antigas. Deus queria aqui que o povo não ficasse se lembrando da escravidão do Egito, e nem tampouco dos seus momentos de glória, nem tampouco daquilo que eles já tinham vivido com Deus, quando saíram do Egito, nos momentos que passaram pelo deserto. Só que Israel continuava se movimentando muitas das vezes com coisas do passado. Israel continuava querendo viver coisas novas e futuristas em Deus, mas ainda com peso do passado. Mas a palavra de Deus para nós é a seguinte: pare de viver com seus pesadelos, pare de estar vivendo com as suas glórias antigas. Pessoas, muitas das vezes querem viver algo novo e estão presos ainda no que tiveram no passado, nas coisas que viveram, que aconteceu nas suas vidas e que foi algo assim que repercutiu como coisas grandiosas. Mas já passou. Deus está dizendo hoje para mim e para você, isso já passou, meu amado, minha amada, nós não podemos viver preso naquilo que nós já experimentamos anteriormente. Para viver algo novo, nós não podemos querer ter resquício na nossa vida de coisas antigas. E por isso que muitas das vezes pessoas são cativas ainda de mente e de coração, porque estão presos no passado, não conseguem se soltar de palavras que foram ditas, de paixões que foram vividas, sabe, de coisas que foram entrelaçadas. Trabalhos que foram feitos. E Deus tem algo novo para mim e para você. Será que você está entendendo isso? Deus tem algo novo para mim e para você. Essa nossa versão do passado não serve para algo futuro que Deus tem. Não vai servir. E por isso que nós temos a cada dia que romper com as coisas do passado, para viver literalmente o que Deus tem como novo para nós. Chega de estar olhando pelo retrovisor do nosso passado. E que a gente comece a experimentar, olhar pelo para-brisa da fé, o novo ao qual o Senhor está nos chamando para viver. Quantos aqui realmente querem viver o novo de Deus? Então você vai falar para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, está na hora de abandonar o seu passado. Isso. Não, mas fale com fé. Nós estamos numa igreja cristã, amém? Diga para ela, olhe para ela, está na hora de você realmente abandonar o seu passado. Amém? Bota na mão dela assim, diga yes.
Isso, está ligado. Agora dê uma salva de palmas a Jesus aí, igreja. Entenda isso, igreja. O passado pode se tornar uma prisão. Tanto os fracassos quanto as vitórias antigas, elas podem impedir o nosso avanço. Eu quero te dar uma chave agora aqui. E essa vem aí agora. Quem vive preso no passado se torna cego para os milagres do presente. Tem alguém aqui comigo? Então, repita isso comigo. Quem vive preso no passado se torna cego para os milagres do presente. Você foi chamado para viver milagre no presente. Você foi chamado para viver algo novo hoje. Não. Tem 3 aqui entendendo o que eu estou pregando. Eu vou pregar para cá. Porque o pessoal daqui está sem efeito espiritual. Ei, Deus te chamou para viver algo novo, rapaz. Nós somos chamados para viver algo novo em Deus. E abandonar um passado que desagrada a Deus e que muitas das vezes está tornando-se, fazendo uma cadeia na nossa vida. Deus nos chamou para viver algo poderoso. E existem 3 condicionantes. Preste bem atenção nisso, irmão. Existem 3 condicionantes que realmente nos aprisionam no passado. O primeiro delas, pega isso, cegueira espiritual. Os nossos olhos, muitas das vezes, ficam fixados no mundo. E a gente esquece de perceber os milagres do tempo presente. Cegueira, está cego. Tudo aquilo que a gente se aliancia, e se aquilo que a gente se aliancia são coisas cegas, vai levar a gente para o precipício e não para algo futurista, para algo novo de Deus. Essa é a primeira condicionante para viver uma prisão no passado, a cegueira. Segunda, glórias antigas. Viver preso em conquistas anteriores não lhe fazem subir de nível no futuro. Tem alguém aqui comigo? Quantas glórias nós estamos querendo viver ainda no passado? Eu fui tão bom disso. Meu Deus, eu vivi isso. Meu Deus, eu tinha aquilo. Ei, passou, pai. Já foi. Aquilo não vai servir para esse tempo. O que a gente já viveu, já experimentou, não serve para aquilo que Deus quer fazer. Deus tem algo muito maior, muito melhor ainda. Deus tem algo muito mais poderoso para entregar para nós. E a gente ainda está querendo manter antigas paixões, recordações na nossa vida, ministérios grandes. Ai, meu Deus do céu, eu tinha tanta gente comigo. E o que foi que aconteceu, então, de lá para cá? Será que nessa travessia do Atlântico, do Pacífico, as malas espirituais nossas caíram? Por que o nosso fogo não queima aqui como queimava no Brasil? Por quê? O que acontece? Nós somos chamados para viver algo novo com Deus todos os dias. E para que a gente viva um novo, meu amado, deixa eu te falar uma coisa, esse é o segredo. Eu sou imigrante há 6 anos. E eu pensava que depois que eu saísse da minha cidade, eu não ia mais ter tantos desafios quando eu mudasse de país. E na verdade é ao contrário. Foi aonde eu descobri diversas frentes de batalha, ao qual eu ainda não tinha vivido. Mas o segredo está quando a gente se sustenta. O nosso firmamento está em Deus. Você está aqui, é cristão, firme-se aonde Deus te plantou. Você não pode ouvir 2 vozes, não existe 2 coberturas na sua vida. Não existe 2 líderes, existe um pastor, existe um líder, existe uma pessoa que você vai fixar nela. Para ouvir a voz e a direção que ela tem para te dar e que Deus tem para te dar. Isso é coração, meu amado, nós somos livres para escolher isso. Mas da medida que a gente se submete, a gente vai ter algo novo de Deus através da nossa liderança também. E qual é ainda outra condicionante que nos torna prisioneiro do passado? É a paralisia emocional. Experiências dolorosas criam barreira para quê? No impossível. Mágoas antigas impedem que você avance com Deus. É assim ou não é? Hein? Quantos traumas? E por que muitas das vezes... Como é seu nome? Sim, Rafael. Por que muitas das vezes a gente não dá liberalidade para as coisas que nós temos emocionalmente ainda presas no passado? Falta de perdão, sabe? Nunca a gente vai experimentar de algo novo. Traumas, estupros, situações constrangedoras. Isso nós temos que, meu amado, Deus renova todas as coisas. Nós já tratamos de pessoas de todo nível espiritual. Cada encontro com Deus que acontece na Igreja Batista da Lagoinha, e nós vamos fazer um com a Imunar. Já é um convite, pastora. Um encontro com Deus junto com a Imunar.
no próximo semestre. Cada encontro com Deus é um arrancar, é um liberar, é um expurgar de demônios da vida de pessoas que ainda continuam mantendo cativo, presa, mente, coração, emoções lá no passado. Né? E é um tempo novo. Eu quero te dizer que Deus faz novo de novo todo dia. E mais, essa palavra aqui, se você está aqui hoje, é para a sua vida. Porque ela veio como uma espada no meu coração. Deus me fez mergulhar nela para trazer isso para você, porque tem algo novo que Deus vai fazer nessa igreja. A minha esposa nem é da igreja, está dando aleluia. Tem algo novo que Deus quer fazer, né, Emuná? Tem algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Tem algo novo que Deus quer fazer na sua família. Tem algo novo que Deus quer liberar do seu coração. Então hoje é o dia, igreja. Não vai ser mais amanhã, é hoje. O Senhor tem algo para fazer hoje na sua vida. Renovar o seu coração. E plantar a semente do novo. Porque nós não viemos aqui para cumprir tabela como cristão nesse lugar. Em nenhum lugar que Deus nos levar. E olha que tem muito lugar para eu e você ainda colocarmos a planta dos pés e caminharmos juntos. E abrir frentes em nome de Jesus. Ei, tem algo novo de Deus para você. E você não pode ficar paralisado nesse tempo do passado, querendo viver algo novo. Você pode ir para qualquer lugar, meu amado. Dubai, você pode ir para a China, Hong Kong, pode ir para os Estados Unidos. Sem ele, sem essa liberalidade do coração, de arrancar daí essa semente que ainda lhe prende no passado, nós não vamos fluir. Olhe para essa pessoa que está, mas olhe nos olhos dela mesmo. E diga assim, Deus tem algo novo para você. Fale isso para ela. Amém? Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas a Jesus. E eu quero te deixar outra chave aqui, igreja, que vai vir aí, eu acho que nessa próxima tela. O tempo difícil não tem poder para rotular sua essência. É aquele que habita em você que determina a estação que está prestes a viver. Uau! O tempo difícil não tem poder para rotular sua essência. É aquele que habita em você que determina a estação que você está prestes a viver. Deus vai fazer coisas poderosas no seu coração. Sabe, Deus vai começar a transformar e entrar realmente em lugares que você nunca quis abrir para Ele. Deus vai começar a invadir. Sabe, preste bem atenção no que eu vou lhe falar, porque eu estou aqui debaixo de uma autoridade e eu sei quem eu sou nele. Deus vai começar a entrar em lugares no seu coração, na sua vida, nos seus sentimentos, que vai destravar, tirar de lá aquilo que ainda está bloqueando o seu avanço. Esse é o poder que Deus tem, porque tem algo novo para você. Hoje é dia de romper com o passado para viver algo novo, amém? O segundo aspecto da vida para viver algo novo de Deus é entenda os sinais do novo de Deus. Vamos lá? Diga isso comigo. Entenda os sinais do novo de Deus. Olha o que diz o versículo 19. Vai pegando aí, igreja. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Preste bem atenção nisso. Quando Isaías profetizou isso aqui, Isaías 43... o povo de Judá ainda não estava no exílio. Não, eles ainda não tinham sido tomados por Babilônia. Isaías já estava profetizando o que ia acontecer com ele por vários anos depois. Pela desobediência e pela idolatria, eles iam ser conquistados por um povo chamado babilônico. E aí, Deus, em meio a esse anúncio do que iria acontecer, ele veio trazendo escape. Deus já veio dizendo para esse povo também que ele iria restaurar a esperança perdida mesmo no tempo de cativeiro. O Senhor iria restaurar corações quebrados emocionalmente, espiritualmente. E ele iria fazer algo novo, só que para esse novo. Como é seu nome? Ricardo. Ele ia precisar de uma única condição. Pergunte para mim, qual, pastor?
Não, mas desse jeito, vocês querem saber segredo do céu. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3? Isso. Eles iam precisar de fé para poder realmente ter sensibilidade espiritual. Tem coisas que muitas das vezes está acontecendo ao nosso redor, só que nós já estamos cegos. A gente começa a perceber sinais, Rafael, e não consegue mais identificar que Deus está falando com a gente. Sabe, Deus quer fazer algo novo, então para isso é necessário que a gente tenha sensibilidade. Sensibilidade é quando a gente tem intimidade com Ele. Como é o seu nome? De boné? Celine. Rui. Muri. Uau, que nome diferente. A unção de Deus também vai ser diferente. É. Quem carrega coisa diferente tem que ser diferente também no reino. Olha, Muri, muitas das vezes Deus está falando, está ao nosso redor, as coisas estão acontecendo e a gente não está tendo mais realmente sensibilidade para discernir o que Deus quer que a gente faça. E o pior de tudo é que muitas das vezes, Rafael, Deus fala, ei filho, faz isso, filho, te coloca à disposição do meu reino. Abre as portas, não se preocupe, igreja, eu quero te falar uma coisa, não se preocupe com o que você vai ter que comer, o que vestir. Se preocupe com a forma que você vai servir a Ele. Porque o reino é o seguinte, Ele abre uma comporta e todas as vezes que a gente mergulha nele, as coisas vão ser acrescentadas, não tem jeito. Deus é fiel. E Ele é fiel com aqueles que buscam também a fidelidade. E nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual. Então entenda isso, igreja. Deus nunca vai ser limitado pelos milagres do passado. O que Deus mais quer que a gente entenda é que em qualquer momento da nossa vida a gente perceba o movimento que Ele está fazendo. Você está aqui sentado agora, amém? Mas existe uma onda espiritual que Deus está promovendo na sua casa, no seu coração. O homem, igreja, nunca vai ser capaz de produzir onda espiritual. O que nos cabe fazer? É pegar a nossa prancha e surfar nela. Só que como é que um surfista pega uma onda? Hein? Vocês já pararam para analisar como é que ele pega uma onda? Ele se remete na direção dela e ele percebe o movimento que ela vem transicionando para que ele literalmente entre no momento certo. Porque se ele entrar errado, ele está perdendo a onda perfeita. Você não pode perder os sinais que Deus está fazendo na sua vida. Ei, se Deus te tirou de um lugar, se Deus te capacitou para algo, se Ele te deu livramento, se Ele trouxe uma nova vida para você, é para você fluir nisso. Faça a leitura das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E por que muitas das vezes também eu não estou fluindo? Você já parou para pensar nisso? Tem alguém aqui comigo? Por que muitas das vezes eu não estou fluindo? Porque eu ainda estou deixando de ter essa percepção espiritual do que Deus quer que eu faça. E a iniquidade, sabe, como nós perdemos a sensibilidade com Deus, a gente deixa realmente de perceber o que Ele quer de nós. A iniquidade toma conta do nosso coração. E a gente deixa de fazer o que Deus quer, de cumprir o que Deus quer, se declina para a carne, facilita. Eu estou diante do meio de mulheres jovens aqui, e eu sou pai. E como pastor que ama pessoas, ama vidas, não se delicie com palavras de homem, palavras bonitas. Não é isso que firma uma aliança, mas o caráter de um homem. E que não ganha, homens de verdade, eles não ganham mulheres por palavras, eles ganham mulheres por caráter. E é isso que nós temos que firmar. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas é como pai mesmo, hoje que eu estou falando aqui. E olha o que ele diz ainda. Porventura não o percebeis, ou seja, Deus estaria agindo, mas eles precisavam despertar espiritualmente para perceber os sinais do novo tempo, porque sem sensibilidade, eles correriam o risco de perder o movimento que Deus estava fazendo, porque eles estariam presos ao contexto do presente, né? E o pior, as memórias do passado. Deus não apenas cura memórias do passado. Deus, Ele planta sonhos impossíveis em quem ousa acreditar no novo que Ele está fazendo. Então eu quero te dar uma boa nova. Tem algo novo que Deus está fazendo hoje.
Não se trata mais só de um protocolo de dia de terça, de vir em culto da Emuaná, não é nada disso. É muito maior do que isso. Deus tem algo que Ele deixou para mim como esperança viva, para mim e para você, e é a palavra dEle. Sabe, enquanto nós estamos aqui, Deus realmente está forjando algo novo no nosso coração, e hoje é dia, eu quero te dizer algo. Se você for mulher suficiente, homem suficiente, para entregar algo para Deus hoje aqui, você vai experimentar de coisas tremendas com Ele. Não se pode viver o novo com roupas velhas. Não se pode experimentar algo novo carregando malas antigas do passado. E por fim, o terceiro aspecto para viver o novo de Deus é espere pelo improvável. Repita isso comigo, espere pelo improvável. Olha o que diz o versículo 19. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus estava aqui prometendo que, mesmo diante de um cenário humanamente impossível, ou seja, desertos intermináveis e terras secas, Ele abriria caminhos de livramento. Ele traria para aquele povo estradas seguras e iria ser a grande provisão, o grande sustento na vida deles, assim como é na nossa até hoje. Assim como é na nossa até hoje. E essa promessa aqui, ela nos ensina que Deus transforma cenário de morte em cenário de vida. Essa promessa, ela nos ensina que Deus, quando tudo parece impossível, é nesse cenário que Ele quer agir. Aos irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês dois. É no deserto que a gente está atravessando que se torna o palco perfeito para Deus começar a agir com o sobrenatural dele. E nós temos que acreditar nas coisas improváveis. Meu amado, minha amada, não se limite com Deus. Porque quanto mais você desacredita e duvida, você deixa realmente de se colocar na posição de experimentar o sobrenatural. E se nós queremos viver o novo, é justamente isso que nós temos que acreditar. Ah, é impossível! É impossível, Rodrigo! Não, isso é impossível de acontecer. É impossível Deus abrir uma porta de emprego nova para mim, de me colocar como diretor da empresa. É impossível Deus me curar. É justamente nessa hora que a gente, revestidos, realmente, como filho de Deus, diz, é impossível para o homem, mas para o meu Deus não. Esse é o palco perfeito que Deus tem para mim e para você. Esse é o lugar perfeito que Deus tem para mim e para você. O impossível para o homem é o campo de ação de Deus. E aqui vem uma pergunta. O que é que está te impossibilitando tanto de viver realmente a plenitude de Deus? Qual é a área da sua vida que Deus precisa agir fortemente? Qual é o teu milagre, igreja? Qual é? Será que isso é impossível para Deus? Será que hoje não é dia da gente ativar a nossa fé? Pega essa chave que eu vou te dar, igreja. O deserto que você teme é o palco que Deus escolheu para o seu maior milagre. O deserto que você tanto teme é o palco que Deus escolheu para o seu maior milagre. Não tema escassez. Não tema rejeição. Ele vai abrir caminhos no deserto, rios no ermo. Quando você menos esperar, Rafael, as coisas vão começar a florescer. Se mantenha firme. Se mantenha firme no seu propósito. Coloque o seu joelho para funcionar. Para viver algo novo, nós temos que nos ressignificar, Igreja de Cristo, em Deus. Nós temos que literalmente aprender a deixar o nosso passado para trás. Nós temos que aprender a entender os sinais do novo de Deus. E nós temos que esperar pelo que é improvável, porque o provável está diante do homem. Hoje, igreja, Deus nos chama para trocar o lamento pela expectativa. Chega. Se tem uma coisa, eu imagino, mas a palavra de Deus fala que Deus não suporta os que lamuriam. Por que eu tenho que estar abrindo a minha boca tanto para estar lamuriando se eu não sei abrir a minha boca para agradecer o mínimo? Que na verdade são grandes feitos que Deus faz.
Do momento que nós levantamos, do momento que nós acordamos, milagres estão sendo estabelecidos. Ou não? Você sabe o que é isso aqui, igreja? Mexer os dedos? Isso é um milagre. Pode não ser para nós, porque nós temos aqui corriqueiramente isso. Mas para muitas pessoas que não têm mais a condição de fazer isso, isso é milagre. E voltar a fazer isso demanda muitas das vezes tempo. Então preste atenção no ser perfeito que Deus te fez. Hoje é dia de realmente nós deixarmos com que Deus venha fazer algo novo no nosso coração, igreja. E Ele não quer apenas repetir antigos feitos, Ele quer inaugurar tempos novos na nossa vida. Deus não quer que a gente viva paralisado no que foi, mas que a gente avance para aquilo que Ele está fazendo. Esse é o tempo de Deus para mim e para você. Então, para você que entendeu essa palavra, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que a Patrícia, tem um louvor aí que eu mandei para a pastora, não sei se ela colocou aí. É tempo de algo novo, tá? E é tempo de entrega, igreja. A palavra é dele. Eu só vim aqui ministrar ela. Mas é você que vai tomar uma decisão hoje e entregar algo para Deus, para viver realmente o novo dele. A sua versão, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. A sua versão que você chegou até aqui hoje já não serve mais para ele, para o novo que Deus tem para fazer. Você pode ser melhor, sim ou não? Você pode ser melhor como pessoa, como homem? Sim ou não? Isso. Então, se pode ter uma versão melhor sendo extraída daí, por que a gente não coloca ela para fora a partir de hoje? Esse louvor vai tocar. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, não olhe para mim porque de mim não sai nada. Mas se você olhar para o Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro ali, sim. Vai sair muita coisa, virtude para a sua vida. Feche os seus olhos, incline o seu coração. Pode só. Existem muitos sonhos que foram uma tentativa de abortar a sua vida, de abortar o seu coração, as suas conquistas. E o pior de tudo é que você, muitas das vezes, permitiu com que isso aconteça. Mas hoje é dia de Deus levantar algo novo. Hoje é dia do Senhor fazer realmente coisas poderosas. E Ele manda dizer para você, igreja de Cristo, eis que estou fazendo coisas novas. Eu mesmo instituirei rios, caminho no deserto e rios no ermo. Só se renda. Tem algo novo que Deus quer fazer aí dentro. Para mandar lá baixar. Pessoas que pedem sensibilidade com Deus já não geram mais intimidade. Já não tem mais tempo para orar. Já não tem mais tempo para falar em línguas. Já não sabe mais nem como se conectar. Mas hoje é dia de Deus renovar. Ei, jovem de Cristo, ei, homem de Deus, mulher de Deus, hoje é dia do Senhor renovar as suas forças neles. Então comece a colocar para fora mesmo aquilo que você precisa. Da liberalidade, você não pode ter intimidade com pecado nenhum. Em nome de Jesus Cristo. Hoje é dia de Deus renovar o seu coração. E eu já quero liberar isso sobre a sua vida. Receba mesmo uma unção de renovação. Se você sabe que é disso, cura, recebe a unção de ousadia. Vão continuar tentando paralisar os seus sonhos. Mas é o seu posicionamento que vai fazer diferença.
Que ferido. Hoje é dia de renovar algo, igreja.